Bom, seja bem-vindo ao Agora é nossa primeira edição, que aqui quem fala é o Lucas. Por favor, se apresentem. Opa, Guilherme aqui. Tiago aqui. O Bruno. E nesse primeiro episódio, vamos falar sobre a política moderna e a sua formação. Bom, como essa é a primeira edição, eu acho que é justo a gente mencionar também qual é o nosso objetivo com esse podcast. O Agora é Nossa não é um podcast convencional, e assim como uma ágora grega, nosso objetivo é colocar isso como um ponto comum. Um ponto onde qualquer pessoa pode vir aqui debater suas ideias, debater os seus ideais, seus pensamentos, com total liberdade de expressão. Então, a gente tem um formato mais livre, mas com uma conversa mesmo, tirar dúvidas, colocar curiosidades. Então, todos aqueles que estiverem escutando, que quiserem participar, futuramente estaremos disponibilizando o link online para acompanhar as gravações e também ter uma interação melhor. Bom, então vamos começar. Bom, e como vamos falar sobre política, e mais especificamente a política moderna, como não falar desses dois carinhas aqui, né? Maquiavel e Thomas More. Bom, eu acho que praticamente todo mundo conhece Thomas More e Nicolau Maquiavel, né? Nicolau Maquiavel com aquela sua grandiosa obra que influenciou muito a sociedade como um todo, né? O Príncipe, e Thomas More com A Utopia, que foi fundamental em diversas ideologias que futuramente se formaram. Neste podcast vamos abordar tanto as obras de O Príncipe e da Utopia. Para situar aqueles que nunca escutaram sobre eles, ou que rasamente lembram, O Príncipe de Nicolau Maquiavel, ele foi uma obra, aliás, deixa eu começar falando de Maquiavel, né? Vamos começar pelo começo. Maquiavel, ele foi um filósofo italiano. Ele nasceu em Florença em 1469 e veio a morrer em 1527. Ele foi um filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico da origem florentina do Renascimento. Ele é reconhecido como fundador do pensamento da ciência política moderna. Olha que legal. Tudo a ver com o nosso tema. Pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo como realmente é e não como deveria ser. Um belo exemplo de estadista, né? E o Príncipe, ele aborda vários temas com relação ao governo. Como eu acabei de falar, ele descreve o Estado como ele é, e não como ele deve ser, vou até entrar no próximo tópico, né? Aquela utopia que deve ser. Então vou passar para o Bruno aqui para ele dar uma explicação bem rasamente sobre quem foi Thomas More e sua obra. Thomas More, como o Lucas já estava falando, né? Foi um escritor de A Utopia. É um assunto praticamente muito falado nos dias atuais. E é aquela terra perfeita, né? Aquele lugar onde não existem erros nenhuns. E é interessante quando se fala de Thomas More, ele fala, né, de um lugar perfeito. Ele é um inglês, nascido em 1478, alguns anos antes do absolutismo inglês surgir. Todas as suas obras foram escritas durante o absolutismo. E todas elas fazem críticas extensas sobre a forma de governo, né, sobre a política atual. Bom, meu caro ouvinte, como você pode ver, né, você deve também estar se perguntando um pouco, né, como que dois escritores do século XVI podem influenciar tanto na sociedade hoje em dia? Bom, é isso que nós vamos responder. E um dos pontos desse podcast é como Nicolau Maquiavel e Thomas More influenciaram na política moderna e foram chamados de pais da política, né? E aí, galera, o que vocês acham que foi? Vocês acham? Como vocês acham que esse fundamento, tanto de O Príncipe quanto da Utopia, conseguiu gerar tantas manifestações políticas por aí? Vamos deixar eles falarem um pouco, né? Senão fica uma coisa, um monólogo aqui interminável. Olha, com relação ao Maquiavel, na obra dele, O Príncipe, tem uma questão importante a ser dita, porque o que impera normalmente na época era, na moral católica, no catecismo da Igreja Católica, você tem aquela célebre frase que nenhuma ação ruim pode ser justificada com ação boa. Então, normalmente, quando você vai escrever sobre a política, você vai escrever sobre a conduta de um chefe de Estado,
é normal que você escreva lá que o chefe de Estado, por exemplo, ele não possa cometer um crime, uma tirania, por exemplo, um genocídio, algo do tipo. Não pode ordenar assassinatos. Mas, já que Maquiavel vai quebrar essa espinha dorsal aí, ele vai falar, no pretexto de falar a política como ela é, ele acaba, sabe, revertendo toda essa situação e acaba criando outra linha de pensamento. Vamos supor, tem aquela frase que é normalmente atribuída a ele, mas também não é, eu espero não estar me confundindo, que é sobre os fins justificam os meios, que é muito utilizada por aí. Então, essa frase em si, ela já quebra com esse ensino do catecismo da Igreja Católica, que foi justamente a religião dominante ali na Península Itálica até os dias de hoje. Muito mais forte até durante a República Florentina, quando esse livro foi escrito. É legal pensar também, né, que as obras do Príncipe, eles influenciaram muitos generais, né? Se não me engano, Napoleão Bonaparte escreveu um prefácio sobre, não foi? Sim, ele escreveu comentários. Tem até hoje para vender. Isso, então, cara, você quer ser um estadista no seu futuro, leia o Príncipe, leia esse comentário de Napoleão Bonaparte, que, como você pode lembrar, né, Napoleão Bonaparte conquistou praticamente a Europa inteira, e basicamente tudo isso sobre a influência do príncipe, de como governar, de como se manter no poder. E eu achei interessante que a gente pode até fazer um comparativo, né, como você falou, que o príncipe ele traz essas ideias similares com uma tirania. E tu vê que hoje em dia, né, em alguns países, né, eu diria na maioria deles, cujo regime seja democrático, é muito difícil ver isso. Então, seria que isso pode explicar uma instabilidade política em muitos países? Né? Uma coisa que pensar, né? Enfim, tecnicamente dá até para criar um paralelo aí sobre como essas ideias passadas pelo Maquiavel podem afetar na democracia atual, né, nos regimes democráticos. Afinal, hoje é praticamente impossível você conseguir propagar essa ideia tão fielmente entre a maior parte da população sobre implantar uma tirania. Normalmente o pessoal que vai fazer isso acaba indo por outros meios, né? Enfim, enfim, o Maquiavel ele diz bastante sobre o líder agir com uma certa ética, sobre a sabedoria dele. Isso pode condizer bastante com uma ideia hoje propaganda muito na mídia sobre a tal liturgia do cargo, que é quando você vê um político, um juiz ou algo do tipo falando palavras de baixo calão, agindo abaixo, por exemplo, como se fosse ele se meta numa briga, acaba desferindo golpes em outro adversário, você vai falar que o cara tá ferindo a liturgia do cargo. Creio que até o Maquiavel nunca não iria apoiar isso, porque isso podia afetar a imagem do líder. E, de fato, no príncipe, ele defende muito a imagem do príncipe, né, no caso do governante. Eu acho que essa situação poderia até ser aplicada nos dias de hoje, né, no caso, o presidente Jair Bolsonaro, com aquele vídeo da reunião ministerial, causa um certo desconforto, particularmente na imprensa, pelo uso de várias expressões de baixo calão, de pronunciamentos, de posicionamentos, que comumente não é atribuído a ele. Não Vídeos atribuído, também né, mas... que. Desculpa cortar, né? Mas vídeos também do Bolsonaro que são contra o seu povo, por exemplo, né? Partes de vídeos em que ele vai contra a população. E são coisas que o Príncipe e até no livro A Utopia são tratadas como errado. Não é a função de um príncipe ou de um governante falar mal do seu povo e contra. É a função do príncipe, do governante, é de guiar o seu povo da melhor maneira possível. Não, Sim, não só apenas do governante, mas também daqueles que auxiliam ele. Afinal, não dá para governar totalmente sozinho. Então, sempre vai Exatamente. ter, sempre vai ter por exemplo, um chanceler, um tesoureiro, etc. Vai variar de local para local. E você viu alguns pronunciamentos deles durante aquela reunião, né? sim. E é até legal porque no Príncipe ele fala diretamente sobre o governante ter sempre o apreço do povo, porque o Sim, povo, Príncipe, o Maquiavel reconhece o povo como a base de sustento de qualquer regime. E
ele diz que você deve tratar bem um povo. Agora, aqueles que te cercam, você tem que fazer da forma que você achar melhor. Se você precisar matar, se você precisar mexer, manipular. Tanto que isso foi um grande contribuidor do Maquiavel ser associado com maquiavélico. Isso eu achei até interessante que essa expressão dele ser uma pessoa maquiavélica, acredito que até a própria expressão maquiavélica vem disso, vem dos teatros e da literatura inglesa do século XVII, onde Nicolau Maquiavel era chamado de maquiavélico, ou do Nick. Ele era sempre atribuído com o diabo, porque ele era uma pessoa que era sempre astuta, gostava de trapacear, enganar, sempre para sair em cima dos outros, né? Eu acho isso bastante interessante, de certa forma. Todos esses assuntos, né, que foram discutidos agora, e todos esses e muitos outros, foram os motivos que diversos governantes, filósofos, políticos, príncipes até, que vieram depois do lançamento do livro, utilizaram essa obra como base para guiar o seu governo, né? É como se o Príncipe de Maquiavel fosse o ponto inicial a se governar melhor, a Utopia de Thomas More fosse o perfeito final desse tipo de governo. Na verdade, para qualquer tipo de governo. A Utopia, né? Ele é um livro que foi utilizado durante muitos anos e ainda é utilizado a chamar atenção para certa forma de governo. Todos os políticos, filósofos, príncipes, eles davam uma ideia de lugar perfeito que seria alcançado com a sua própria forma de governo. Bom, a Utopia foi publicada em 1516 e por Thomas More. E na primeira edição do livro, ele critica viesmente a sociedade europeia da época, e especialmente a inglesa, pela... Como eu posso explicar? A deturbação de amplas as camadas da população, que se originava pelo processo de acumulação do capital nas sedes de poder e no expansionismo estatal que multiplicava as guerras. Em argumentos que Thomas More, em Utopia, ele era mais ou menos uma manifestação dos programas de exigência do humanismo cristão. Para More, a comunicação com o exterior, a improvisação e a espontaneidade, elas poderiam gerar uma dinâmica de transformação que levaria à injustiça e ao distanciamento da razão. De acordo com More, a descrição de uma sociedade utópica, ela revela tanto a influência dos modelos clássicos, e especialmente das repúblicas de Platão, ou da Igreja Apostólica. Nossa, gaguejei legal agora, gente. Apostólica. Como as aspirações do humanismo cristão de Erasmus, de quem o próprio More era amigo. Falando um pouquinho mais da própria obra, né? Ela, como o Thiago acabou falando aí, ela era uma crítica sobre o reinado de Henrique VIII, praticamente, que foi o momento... Foi o ano que ele lançou o livro, foi o governo do reinado de Henrique VIII. Só que o interessante é que More trabalhava para o próprio Henrique VIII. Era alto escalão do reinado, ele era chanceler. E com a obra que ele escreveu, você consegue perceber a insatisfação que ele sente com o governo em que ele vive. E isso levou ele a escrever essa obra com um personagem fictício. Ele inventou um personagem para que ele não pudesse ser caçado depois por conta das suas críticas ao reinado. Esse personagem que ele inventou, ele era um navegador do Novo Mundo.
Ele tomou isso como base a dizer que era possível um lugar ser perfeito, sem erros, que era o novo mundo, era um mundo que tinha sido descoberto, entre aspas, há poucos anos, né? O livro foi lançado em 1516. Ele se aproveitou para tentar convencer as pessoas da Inglaterra absolutista que aquilo não era o melhor, era possível coisas melhores. É interessante pensar que Thomas More, né, na obra da Utopia, ele trata a utopia realmente como uma ilha, né? Como o personagem central, né? O personagem principal, ele chega, ele descobre essa ilha, ele encontra essa ilha. Eu acho que é interessante e eu acredito que ele até tenha se inspirado naquela mítica ilha Rai Brasil, que foi até associada com o próprio descobrimento do Novo Mundo, né? Principalmente do Brasil, né? Que ela tem as suas origens, se eu não estiver enganado, século IX, com o santo São Brandão, que era da Irlanda. Então é interessante pensar nisso, né? Que aquela mítica ilha onde era praticamente um paraíso, segundo São Brandão, foi associada com uma ilha utópica, né? Uma ilha ideal, onde tudo se encaixava, onde tudo era perfeito, o ideal perfeito de uma sociedade, né? É interessante pensar nisso. O que vocês acham? Então, a utopia, né, esse termo que Thomas More criou, ele se baseou em diversas obras que foram escritas antes do tempo dele. Uma delas pode ter sido essa ilha que você falou, outra pode ser a República de Platão, foi uma obra que ele mesmo diz no livro inspirou a ilha, é um lugar onde os reis eram filósofos e os filósofos eram reis, e mesmo tendo sido escrita séculos antes da obra de More, ela foi denominada como uma utopia. É interessante, né? Porque você tem um livro, um texto que foi escrito séculos antes, um termo que foi escrito séculos depois. E os dois, eles conseguem se conectar. É, Que exatamente. é, Perdão. que é a população, não importa em que tempo ela esteja, em que século, em que ano, ela sempre vai desejar ter o melhor. Thomas More, ele simplesmente deu um nome para esse desejar um lugar melhor. Ponto interessante se pensar, né? Tanto a Utopia como o Príncipe, eles são praticamente um guia, um livro aberto para qualquer governante se estabelecer no poder, se fortificar no poder, sem me preocupar, e também, ao mesmo tempo, ele é um ensinamento de como você deve construir uma sociedade ideal, se você parar para pensar um pouco. E eu acho interessante que a gente pode fazer um comparativo até com coisas mais do nosso cotidiano, né? Por exemplo, a construção do imperador e do espírito nacional aqui no Brasil no segundo reinado, né? A gente tinha um imperador muito novo, então a gente precisava, e um país muito desestabilizado, né? Por conta das revoltas, por conta da abdicação do imperador Dom Pedro I, por conta da regência ineficiente, a série de revoltas, como eu disse, e essa estabilidade, ela precisava de um fim, que era na construção de um símbolo, algo que unisse o Brasil. Na construção, no caso, da pessoa do imperador, que foi trabalhada praticamente ao longo da vida dele, né? Sempre aquela barba suntuosa, parecendo um homem sábio, um homem mais velho. A própria erudição, acredito que do imperador também seja um fruto dessa criação, né? Tanto que, como o Bruno disse na obra do Platão, da República, uma sociedade perfeita só seria quando os reis fossem filósofos. E a gente vê essa erudição do Dom Pedro não era algo, porque ele gostava, era algo proposital, né? Algo buscando uma sociedade perfeita. E a gente pode ver isso ao longo do tempo, né? Com Napoleão, o próprio Napoleão, onde ele cria uma França, um império francês enorme, eterno. Pode E, ver, inclusive, pela Revolução Francesa mesmo, pela quantidade de intelectuais tentando moldar a exatamente. França. Sim, e postumamente, né? A gente pode ver isso no Terceiro Reich alemão,
né, o ressurgimento da Alemanha em meio às cinzas, embora com todo o desastre que foi, né, uma guerra nunca pode ser justificada por isso, mas mesmo assim teve fortes inspirações no Príncipe, não tem como negar, e aquela construção da Alemanha perfeita, dos homens perfeitos, né, dos arianos de raça pura, embora ele mesmo não era ariano. É a aplicação do príncipe a caminho da utopia, praticamente. Exatamente. Esse é um ponto que eu ia falar depois que o Lucas terminasse. As duas obras, elas se combinam, elas se interagem muito bem. É que todo mundo todos os governantes têm que saber como governar bem. Eles têm que saber governar bem para alcançar o lugar ideal. Que muitos governantes sobem no poder fazendo promessas de um lugar perfeito. Mas apenas pensando neles mesmos, no próprio bem-estar. Não necessariamente, eles pensam também na população, né, do seu país, porque um príncipe, um rei, um presidente, um governante sem súdito, sem população, ele não governa nada. Inclusive a piada. Desculpa. Pode continuar. Inclusive a piada que o Thomas More usa na Ilha de Utopia, né? Sobre o nome do governante ser literalmente sem povo. Exatamente, porque um governante, ele necessita do povo. O lugar ideal, na visão de More, seria um governante sem esse povo. E um povo sem governante. É interessante até pensar nisso, né? Porque a gente pode trazer bastante para o Brasil. Por exemplo, na época Vargas, né? Vargas chegou com toda aquela autoridade durante a Revolução de 30, né? Chegou já chutando o pau da barraca, amarrando o cavalo, já tomando tudo, ele que ele mandava agora, ninguém podia com ele. Era o Vargas pistoleiro, mas quando as coisas começaram a apertar pro lado dele, e ele foi deposto, ele voltou em 1950, né, como o pai dos pobres, né, o Getúlio, Uhum. o populista, né, o homem da CLT, o homem do sufrágio feminino, né? Então, isso tudo a gente vê essas características da tirania do Maquiavel, não tirania propriamente dita, né, mas uso da força para você se perpetuar no poder e você usar do seu poder, da sua influência, para sua vontade própria e da vontade do Estado, no caso. Porém, quando ele viu que isso já não estava dando muito certo, ele já foi no lado populista, né? Já foi agradar o povo, porque o povo é a base. Bom, então é isso, né? Quando o Getúlio Vargas, ele, como eu falei, né? Quando o Getúlio Vargas ele assume o poder, ele é uma figura, aquele Getúlio pistoleiro, e quando ele precisa retomar aquele carisma do povo, reconquistar as bases, né? Porque, como mesmo Maquiavel diz, né, que a base de um Estado, de um governo, de um príncipe, sempre tem que ser o povo. O príncipe, o governante, ele sempre deve agir em favor do povo e nunca contra o povo, se ele quiser se manter no poder. E foi exatamente o que Getúlio Vargas procurou fazer, cara. Getúlio Vargas, a partir das eleições de 50, ali da década de 50, não me recordo exatamente a data, ele começa o novo Getúlio, né? O Getúlio pai dos pobres, o Getúlio, o homem da CNH, aliás, da CLT. CNH é outra coisa. Né? O homem da CLT, o homem do salário mínimo, sabe? Essas figuras que exaltavam, né? Com jingles, com aquele famoso bota o retrato do velho, que até hoje, se você escuta, você sente essa, essa comoção, esse apelo popular que ele tinha. Então é muito interessante a gente analisar isso, né? Então, gente, eu tava vendo aqui Maquiavel, tava lendo, e eu tenho uma questãozinha aqui que eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre o príncipe, como ele deveria tratar os herdeiros, como os herdeiros são tratados no livro. Tava vendo essa questão e eu queria que a gente falasse sobre isso um pouquinho. Tem algum problema? Não, mas, pô, é interessante isso, porque na visão de Maquiavel, ele. Assim, é que o príncipe, ele é um guia aberto de que você precisa para governar, né? Como um guia, ele vai te dar todo o suporte. Ali, se você ler e interpretar muito bem Maquiavel, você consegue qualquer cargo público. Você só precisa um pouco de carisma. Mas isso é natural, você pode adquirir com o tempo, né?
base de estudos e tal. Mas enfim, voltando. Eu não recordo o capítulo exato, mas Maquiavel tem um capítulo que ele aborda diretamente o tratamento dos herdeiros, né? Aqueles que... Eu vou usar o mesmo exemplo do contexto de Maquiavel, né? Uma monarquia, mas também pode ser atribuído à república, né? Mas eu vou usar primeiramente no aspecto de uma monarquia, que é uma monarquia onde o poder é passado de pai para filho, né? Entre os parentes da mesma família. E Maquiavel ele diz que para um príncipe não se preocupar com a sucessão ou com crises dentro do seu reino, porque a Itália não era unificada naquela época. Porém, Maquiavel defendia a unificação da Itália e seria impossível uma unificação da Itália com tantos herdeiros brigando. Então, Maquiavel defende que, para um bom governante, é preciso resolver sempre a questão dos herdeiros. Por isso que, futuramente, principalmente Portugal, porque, como a maioria sabe, mas aqueles que não sabem vou recapitular, Portugal ele sofreu uma crise muito forte na sucessão do trono português, né? Com a última batalha do rei Dom Sebastião no Marrocos, né, a última investida que ele fez, ele desapareceu. Muitos defendem que ele não morreu, né? Que é uma linha chamada sebastianismo, onde acredita que um dia Dom Sebastião voltará a reinar, né? Um herdeiro legítimo de Dom Sebastião, e ele salvará Portugal das crises, né? Mas isso é uma mitologia que foi criada em volta, né? Uma lenda. E com o sumiço, né? Do Dom Sebastião, do rei, ele gerou uma crise institucional porque ele não tinha herdeiros, ele não tinha filhos. Então, quem veio a assumir o trono de Portugal foi um parente seu, se não me engano, um primo, que era cardeal, né? E como é um cardeal, já era uma pessoa já de certa idade e logo veio a morrer com o tempo, né? Uns anos depois, logo morreu. E quando ele morreu, a coisa piorou. Já estava ruim, porque eles não estavam conseguindo achar um herdeiro bom para o trono português. Eu vou até tentar abordar isso num raciocínio um pouco mais à frente, que eu acho que vai casar bem com isso, mas eu não quero envolver os papos. Sim, falando e mencionando o que você falou, realmente era tio dele, né? O cardeal Dom Henrique, ele reinou por 2 aninhos, cara. Isso. 2 aninhos, Acho que era Dom entendeu? Henrique mesmo isso. Muito obrigado. Sim, é cardeal Dom Henrique. Boa. Então, e assim, ele reinou muito pouco, no momento que Portugal estava desesperada por um herdeiro. Porque, pensa assim, você acabou de perder seu rei, você tá com uma pessoa que é provisória no governo, você não sabe quem vai reinar depois dele. E quando o cardeal morre, né, o Dom Henrique, já era. Ninguém sabia quem ia, então eles estavam procurando parentes próximos. E acabou que a coroa de Portugal caiu nos colos de Dom Felipe, rei da Espanha. E reinou em Portugal, só que isso gerou uma série de problemas. Nicolau Maquiavel já tinha falado que realmente esses problemas de sucessão eram muito perigosos. Eu vou citar o caso de Portugal porque eu acredito que seja o mais contextual possível e também que a gente pode elaborar muito bem, principalmente a galera de Santos, né, a galera do estado de São Paulo. Acredito que boa parte do litoral brasileiro vai entender melhor um pouco disso. Por quê? Durante a União Ibérica, que foi quando a coroa espanhola e a de Portugal eram a mesma, todos os inimigos da Espanha agora eram inimigos de Portugal, porque Portugal era a Espanha. Então, assim, Portugal tinha uma ótima relação com a Holanda, comercializava, sempre teve uma boa relação. O problema é que a Holanda e a Espanha nunca se deram bem, principalmente em questão comercial. Então, agora, Portugal e Espanha não tinham mais nenhuma relação, eles eram inimigos, porque eles pertenciam à Espanha agora. E isso afetou diretamente o Brasil. Eu vou citar um caso aqui de Santos, né? O pessoal que é da Baixada Santista vai saber essa história bem. Né? Temos até a Fortaleza de Santo Amaro ali, que é uma testemunha desse acontecimento. Testemunha acontecimento não, é uma testemunha, acredito que póstuma, na verdade.
Ela é um resultado dessa investida holandesa, né? O que aconteceu? A Holanda, numa forma de desestabilizar o comércio da Espanha, ela ataca diversas colônias no Brasil, principalmente a capitania de São Vicente, por conta da grande quantidade de coisas que desciam pelo Planalto, né? Por São Paulo, que vinham do Rio de Janeiro, que vinham do interior, etc. De Minas, né? Principalmente ouro, que sempre acabava vindo para o Porto de Santos por conta da proximidade e do fácil acesso. E isso causou. A Holanda saqueou a cidade, etc. Fez horrores aqui. E Maquiavel ele fala que realmente, se você não se preocupa com os herdeiros, isso acontece e você pode fragmentar o seu reino inteiro. Você pode perder o controle da situação, como Portugal perdeu. E a questão dos herdeiros, por exemplo, numa república, a gente pode atrelar isso à União Soviética. Porque não a União Soviética em si, né, mas ao episódio do assassinato da família Romanov, né? Romanovs eram uma família imperial russa e quando se instaurou o regime bolchevique, né, foi Nicolau II, que era o imperador, ele abdicou, né, foi levado em cativeiro, não cativeiro, né, mas ele foi preso, ele e toda a sua família real foram presos, seus bens confiscados, e nisso se instaurou a Guerra Civil, né? Consistia do Exército Vermelho, dos soviéticos, revolucionários, e do Exército Branco, que era o exército monarquista. Eis aí o grande ponto que influencia muito no Maquiavel. E que, com certeza, os soviéticos souberam usar isso a seu favor. Numa república, o que mais vale não é o herdeiro, mas sim a estabilidade. Por quê? Numa república, o presidente não vai passar o poder para o filho. Pode ser, né? A gente vive num contexto nacional em que realmente a família do presidente é muito influente, são muito poderosos, não tem como negar. Porém, o poder não vai para ele diretamente. Numa democracia, o poder é sempre votado. E nisso é preocupante. Não é preocupante, né? Mas uma instabilidade é muito preocupante. Porque uma instabilidade, ela pode não só derrubar um presidente, um chefe de Estado, como pode fragmentar toda uma nação. Fazendo um pequeno contexto, a gente teve a Revolução de 30, né? Igual citei o caso do Vargas, foi questão de uma instabilidade que resultou numa guerra no país. Mas vamos voltar aqui para a Revolução Russa. A questão da instabilidade, né? Os soviéticos precisavam se assegurar no poder. Era um fato. E o único empecilho deles era o quem? A família imperial. Por quê? Porque se o Exército Branco conseguisse recuperar a família imperial do seu cárcere, seria inevitável um ataque enorme à União Soviética. Seria praticamente impossível vencer o Exército Branco com eles resgatando a família imperial. Por quê? Porque o primo do czar Nicolau II era o rei da Inglaterra. A esposa do czar, né? Ela era da família imperial da Prússia. Então você tinha dois inimigos monstruosamente grandes contra você. E você estava lá, você não tinha uma força eficaz, você não tinha um plano de governo sólido como uma monarquia constituída de muito tempo, né? Você não tinha um povo que faria de tudo por você. O povo estava meio certo, o povo precisava de pão, então quem desse pão para eles, eles iam abraçar. E foi daí que, quando os soviéticos viram a possibilidade do Exército Branco conseguir este controle da família imperial, eles foram lá e mataram eles. Simples. Acabaram com o problema na raiz, assim como o Nicolau fala. Nicolau Maquiavel ele fala que você deve matar os seus inimigos, aliás, matar os seus amigos, se eu não me engano, e principalmente, se precisar, os seus inimigos. Porque às vezes o seu pior inimigo é um parente seu. Por exemplo, nessa questão da sucessão, às vezes o seu filho vai querer te matar porque ele quer ser rei. Simples. Ele quer o poder. E você tem que segurar o poder porque você sabe que se ele cair em mãos erradas, pode ser um desastre. E a União Soviética sabia que se eles resgatassem a família Romanov, eles perderiam todo o seu poder e toda a sua autonomia.
Com isso, mataram, assassinaram brutalmente a família Romanov, né? Tanto o czar Nicolau quanto a esposa, os filhos, né? As crianças, também os empregados. Todos eles foram mortos, queimados, escondidos na mata, foram achados décadas depois, nos anos 70, 80, se não me engano. E, se não me engano, acho que tem até um corpo que ainda está, que ainda não se sabe onde está, que era de uma das filhas, se eu não me engano. Bom, e praticamente é isso, né? Nicolau, ele quer dizer essa questão da estabilidade do governo, o quão importante ela pode ser, né? Você estava comentando sobre a família real russa, né, Lucão? Tava contando a situação, né, Uhum. do Exército Branco, etc. E eu tava de novo relendo Maquiavel, e eu vi tava vendo e eu no meio vi uma frase que a gente até tava comentando esses dias, sobre tornamos-nos odiados tanto, fazendo bem como fazendo mal. E isso, na minha opinião, reflete muito o governo atual, entendeu? Nacional agora. Tanto esse quanto os que já passaram, como Lula, Dilma e etc. É realmente um contexto que bate muito nisso, né? Da questão de não agradar, né? Sim, Porque por mais que um presidente possa fazendo bem, às vezes, o que vai marcar ele é a forma, a situação em que o país se encontra. Por exemplo, o governo Lula foi bom? Ele, de certa forma, foi bom. O Lula, como presidente, foi bom? Aí já é uma coisa que dá para se discutir. porque o governo Lula ele se aproveitou muito da situação econômica do resto do mundo, né? Exato, né? O Brasil, a gente tinha um dólar a quase R$ 1, então era uma situação muito Os confortável. Estados Unidos estava passando pela crise imobiliária, se eu não me engano, né? Eu confesso que eu vi algo assim, mas eu não cheguei a me aprofundar. Mas eu vi que realmente alguns estados, Sim, a o crise imobiliária aluguel americana. mesmo está muito caro, então o pessoal está debandando, mudando de estado ou de cidade, né? Sim, foi a crise Então, imobiliária de 2008, cara, quebrou os Estados Unidos e levou a Europa junto. sim, e hoje ainda tem um pouco desse reflexo, né, cara? Sim, Porque eu lembro assim, né, vagamente, mas assim, a questão do preço de terreno nessa época, pelo menos aqui no Brasil, né, não era tão caro, né? Porque eu lembro vagamente que foi nessa época que meus pais compraram a casa que eu moro atualmente, né? mesma Casa, coisa na minha casa também. é uma A casa gente, que atualmente tem um valor X, mas naquela época tinha um valor muito inferior, né? a gente tá pensando em vender o terreno da minha casa agora, o valor tá quase triplicou. É surreal, né? Essa crescente do mercado, essa variável. Mas é aquilo, né? Quando a economia vai bem, quando o governo vai bem, o governo, pô, beleza, foi um governo bom, Tá bom, pá. tá bom. Agora, se o governo. Acontecer durante o governo, é assim que ele vai ser lembrado para sempre, né? Como o governo que aquela coisa aconteceu. Governo que tudo deu errado. Sim, a gente vê o contexto Não importa atual, né, o cara? contexto anterior, né? O que importa é o governo que está passando agora, né? Sim, exato. Daqui, eu faço até uma profecia aqui, né? Que daqui a 30 anos a gente vai pegar os livros de história e vai estar lá marcando assim, governo. Honor. Nem vou falar do governo Bolsonaro, né? Eu vou usar um termo que eu gosto de usar bastante quando eu converso, assim, entre amigos e tal, sobre política ou sobre atualidades. Eu falo que a gente vive hoje a crise da nova república, né? A gente teve várias crises republicanas, muitas, na verdade, né? Porque eu não vou abordar esse assunto, que esse é um assunto para outros podcasts, mas a gente está vivendo hoje a crise da nova república, né? Então, o governo atual, ele vai ser sempre marcado, uma, pela crise política, duas, pelo caos social e três, por essa pandemia que a gente vive. Então, sempre que for citado no futuro, daqui a 50, 100 anos, sobre o governo do Bolsonaro, vai falar o quê? Pô, o governo Bolsonaro, eu não vou falar que ele foi bom ou ruim porque ele não acabou, né? Pô, mas o governo Bolsonaro foi bom para a economia, pô, mas teve um monte de problema, a família dele envolvida em vários escândalos, foi provado isso, e pá, mas sempre eles vão acabar indo em pontos chave.
Pô, o governo Bolsonaro foi bom? Ah, foi bom, mas também, em compensação, foi a época da pandemia, por exemplo. Se fala muito da gripe espanhola no Brasil, mas muitos não sabem nem quem era o presidente. Se lembrar bastante da pandemia que aconteceu durante o governo, talvez se lembrem do que ele fez durante a pandemia. Muito Mas provavelmente vão lembrar. o principal vai ser como que o governo lidou com isso. Atitudes que ele tomou durante esse período, né? Sim, a gente pode ver isso também na questão da República do Café com Leite, né? Porque todo mundo sabe o que foi a República do Café com Leite. Se você perguntar para qualquer criança do ensino fundamental, ela vai responder. Era a época que o Brasil alternava o poder entre São Paulo e Minas Gerais. Por isso, café. São Paulo, leite, Minas Gerais. Só que assim, tu fala assim, pô, me fala 2 presidentes da República do Café com Leite e o que eles fizeram. Não vai, ninguém vai falar. Se a gente perguntar isso na universidade hoje, para os universitários de história, duvido que alguém responda. Porque geralmente o que marca é exatamente o que vocês falaram, né? O que marca é o governo, não o governante. Raramente vai acontecer o contrário. No caso do presidente Getúlio Vargas. A era Vargas. Porque era a exaltação do símbolo, do presidente como um símbolo nacional, como homem do poder. E eu diria que até hoje, né, no caso do governo atual, essa volta do símbolo pode ser um agravante de uma nova crise, infelizmente. É complicado, né? Só felizmente o brasileiro tá acostumado com isso, né? Pois é. O brasileiro não desiste. Tinha até um filósofo que eu não vou me recordar quem é. Talvez seja Rousseau, mas eu não vou afirmar porque eu com certeza vou acabar falando besteira. Mas tem um filósofo que ele diz que o homem ele necessita e é suscetível a um governante. Ele sempre vai buscar alguém que o governe, porque ele sozinho não sabe se governar. Ele sempre vai buscar alguém, mesmo que de forma autoritária, governe ele. Por exemplo, o caso da União Soviética. Eles não tinham escolha. Eles estavam passando por coisas. Sim, eles estavam numa fase ruim, cara. E é igual eu falei, quem desse pão eles abraçavam, não tinha escolha. Bom, galera, então eu acho que é isso, né? A gente pôde debater bem, a gente pôde abordar bastante os dois textos, né? O texto de Utopia de São Thomas More e O Príncipe do Nicolau Maquiavel. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa primeira edição, então eu aceito críticas construtivas, porque o apoio de vocês é tudo. Então interajam aqui nos comentários, deem novas ideias para a gente, que vocês querem ver. Interajam aqui com a gente, porque esse aqui é um espaço também de vocês, não é só nosso, não é meu, do Lucas, não é do Thiago, não é do Guilherme, não é do Bruno. Esse espaço aqui é um espaço de todos, um espaço onde todos podem dar sua opinião, onde todos podem discutir de forma livre, sem engessamento. Aqui é uma conversa, como uma conversa de. Não uma conversa de boteco, porque aí já foge muito do assunto, mas aqui é uma conversa saudável. Podemos discutir ideias sem censura, livremente e da melhor forma possível, né? Bem saudável. Então, se você gostou, se você ouviu até agora e gostou, não esqueça de curtir, se inscrever, compartilhe o canal, comente aí o que você achou, nos dê ideias, críticas construtivas, críticas negativas. Você é livre para fazer o que você quiser, meu parceiro. Então, nos vemos na próxima e não se esqueça, a água é nossa.